Olá! Para nossa análise de hoje, a gente vai explorar como o Estado organiza a execução das suas atividades, sabe? Com foco na descentralização administrativa. A ideia é entender melhor como o poder público repassa certas funções para outras entidades. Exatamente. E tem, assim, basicamente três formas principais para esse repasse acontecer, né? A descentralização por serviços, que a gente chama também de outorga, a por delegação ou colaboração, e tem uma terceira via, que é a descentralização territorial. O foco aqui é a gente entender as diferenças cruciais entre elas, as características de cada uma. Perfeito, então vamos. Vamos começar pela primeira, a descentralização por serviços, a outorga. O que define essa modalidade? Olha, essencialmente, ela acontece quando o Estado, e isso é importante, por meio de uma lei específica, ele cria uma nova entidade, uma nova pessoa jurídica, né? E essa entidade vai fazer parte do que a gente chama de administração indireta. Pense nas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, e aí o Estado transfere para ela não só a execução da tarefa, do serviço, mas a própria titularidade. Ah, entendi. Então não é só fazer o serviço, é ser dona da responsabilidade por ele? Isso, a titularidade mesmo. É como se o Estado dissesse: olha, essa função agora é sua. Isso, como eu disse, sempre por lei. Certo, por lei. E essa entidade nova da administração indireta, ela fica totalmente solta. Como o Estado controla isso depois? Não, solta não fica. Mas não é aquela relação de chefe e subordinado, sabe? Não tem hierarquia direta como no ministério, por exemplo. O controle é o que se chama de controle finalístico, ou tutela, supervisão ministerial. O Estado verifica se os objetivos, as finalidades para a qual a entidade foi criada, estão sendo cumpridos. Finalístico. Quer dizer, ele olha para o resultado final, é isso? Exatamente. Olha se a entidade está cumprindo a missão que a lei deu para ela. Ela tem autonomia para gerir o dia a dia, mas está vinculada ao órgão que a criou, ao Ministério Supervisor, por exemplo. E é importante notar que tanto entidades de direito público, como as autarquias, quanto as de direito privado, tipo empresas estatais, podem receber essa outorga. A visão que predomina é essa. Entendi. Fica vinculada, mas não subordinada hierarquicamente. Faz sentido. Agora, e a outra forma principal? A descentralização por delegação, que você chamou também de colaboração. O que muda aí? Aí a história é bem diferente. Na delegação, o ponto-chave é: o Estado transfere só a execução do serviço. Só a execução. Isso. A titularidade e a responsabilidade final continua sendo do poder público. O Estado continua dono do serviço, digamos assim. E quem recebe essa tarefa, a execução, é um terceiro, um particular, que pode ser pessoa física ou jurídica, mas que está fora da estrutura da administração pública, seja direta ou indireta. Ah, então não é para uma autarquia ou empresa estatal, é para alguém de fora mesmo, uma empresa privada, por exemplo. Exatamente. Uma empresa privada, uma organização social, até uma pessoa física em alguns casos. E como é feita essa transferência? Se não é por lei, como na outorga, como se formaliza? Geralmente é formalizada por um contrato administrativo. Os exemplos mais comuns são os contratos de concessão e os de permissão de serviço público. Em algumas situações mais simples, pode ser também por um ato administrativo unilateral, tipo uma autorização. Mas o mais comum é contrato mesmo. Concessão e permissão têm diferença entre elas, para quem pode receber. Tem sim. A concessão, que normalmente envolve serviços mais complexos, investimentos maiores, sabe? Ela só pode ser feita para pessoas jurídicas ou consórcios de empresas. Já a permissão, ela é um pouco mais flexível. Pode ser dada tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física. E muitas vezes é para serviços mais simples ou em caráter mais, digamos, precário, menos estável que a concessão. Entendi. Então, recapitulando rápido, a outorga transfere titularidade e execução por lei para a administração indireta. E isso? E delegação transfere só a execução, geralmente por contrato, para particulares. Perfeito. Essa é a distinção fundamental. Uma é para dentro da estrutura ampliada do Estado, indireta, a outra é para fora. E aquela terceira modalidade que você mencionou no início, a descentralização territorial, essa parece mais específica, né? É assim, bem específica. É uma categoria que alguns autores trazem. Ela ocorre quando a União, especificamente, cria uma pessoa jurídica de direito público com um território definido, uma base geográfica clara, e dá para ela competências administrativas bem amplas, bem genéricas.
para atuar naquela área. Território definido, competências amplas. Tem exemplo disso no Brasil? O exemplo clássico, que hoje não existe mais, eram os territórios federais. Amapá, Roraima, Fernando de Noronha já foram territórios. Eles eram exatamente isso. Entidades criadas pela União, com uma área geográfica delimitada, e cuidavam de diversas tarefas administrativas ali naquele local. E qual era a natureza jurídica desses territórios? Eram o que exatamente? Juridicamente, eles são considerados um tipo de autarquia, mas uma autarquia muito especial, Especial por quê? porque elas fogem à regra do princípio da especialização, que vale para a maioria das entidades da administração indireta. Uma autarquia normal, tipo o INSS ou o IBAMA, é criada por uma finalidade bem específica, né? Previdência, meio ambiente. Os territórios não. Eles tinham uma gama variada de competências administrativas gerais dentro da sua área. Por isso eram chamados de autarquias territoriais ou geográficas, uma exceção à regra da especialização. Interessante essa exceção, então, para a gente amarar tudo. Vamos lá. Temos a descentralização por serviços, a outorga. Cria entidade na admin indireta, transfere titularidade e execução, tudo por lei. Controle finalístico. Correto. Autonomia maior para a entidade, vínculo, mas sem hierarquia direta. Depois, a descentralização por delegação, a colaboração. Estado mantém titularidade e passa só a execução para um particular, via contrato ou ato. Isso. O particular executa, mas o Estado continua dono e fiscaliza bastante o contrato, a qualidade do serviço. E, por fim, a descentralização territorial, caso mais raro, da União criando uma autarquia territorial com várias competências numa área específica, fugindo da especialização, como os antigos territórios. Exatamente. Cada modelo desses é uma ferramenta diferente na mão do Estado para organizar como os serviços chegam ou não chegam à população. Implica em diferentes níveis de controle, de flexibilidade, de risco também. Fica a reflexão, então. Será que a escolha por um modelo ou outro, especialmente quando se pensa em eficiência, como na delegação para a iniciativa privada, leva sempre em conta a capacidade de responder às necessidades reais, que são tão diferentes pelo Brasil? Como garantir que eficiência não signifique menos acesso para quem mais precisa? É algo para a gente continuar pensando, né? Sem dúvida. O equilíbrio entre eficiência, controle e universalidade do serviço é sempre o grande desafio.